Para controlar a pandemia do coronavírus de 2019, falta vacinar 60% da população mundial, advertiu o epidemiologista Bruce Aylward, conselheiro do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que coordena o consórcio COVAX, que distribui vacinas a países de baixa e média rendas. A expectativa é que a meta seja atingida na metade do ano que vem. Até agora, o consórcio COVAX enviou 88 milhões de doses a 131 países, o que é muito pouco mesmo, e em julho vai receber apenas 12 milhões de doses, porque os fabricantes estão comprometidos com as encomendas dos países ricos e a Índia, maior fabricante mundial de vacinas, suspendeu as exportações para controlar a Covid dentro do país. A Covid-19 está declinando na América do Norte, mas o fim da pandemia na América Latina e no Caribe continua num futuro muito distante, advertiu a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Carissa Etienne. A OPAS desaconselha viagens de turismo na região. A variante Delta, identificada primeiro na Índia, continua produzindo estragos no mundo inteiro. O Reino Unido registrou 25.606 casos novos na quarta-feira, no início de uma terceira onda, depois de notificar menos de 2.000 contágios por dia em vários dias do mês de maio. As mortes estão abaixo de 20 por dia desde maio por causa do avanço da vacinação, com quase a metade da população britânica plenamente imunizada. O professor Jeffrey Almond, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, defende a vacinação de crianças para conter a variante Delta. Depois de recordes de mortes nos últimos 2 dias, em meio a uma terceira onda de contaminação, o ditador Vladimir Putin anunciou publicamente na televisão russa que se vacinou e negou que tenha havido uma encenação. Putin elogiou a vacina russa Sputnik V e acusou as vacinas ocidentais de causar casos trágicos. Só 11% dos russos foram plenamente vacinados até agora, apesar do país ter aprovado a primeira vacina Sputnik V em agosto do ano passado. Diante da nova onda, 20 regiões da Rússia, de Moscou e São Petersburgo, na Europa, as maiores cidades do país, a ilha de Sakhalina, no Oceano Pacífico, tornaram a vacinação obrigatória para trabalhadores de alguns setores, como repartições públicas, comércio, saúde, educação, bares e restaurantes, entre outros serviços. Desde segunda-feira, os bares, cafés e restaurantes de Moscou só servem quem apresentar atestado de vacinação de que se recuperou da doença nos últimos 6 meses ou exame negativo para a Covid-19 com no máximo 72 horas. A cidade de Sochi, uma praia no Mar Negro, só está recebendo turistas com certificado de vacina ou teste negativo. A partir de 1º de agosto só vai aceitar vacinados. A Indonésia acelerou a vacinação para tentar conter uma segunda onda em meio a recordes de casos e de mortes. Na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un admitiu publicamente que a Covid-19 é uma crise enorme. Até pouco tempo atrás, o regime comunista de Pyongyang declarava que o país não tinha nenhum caso da doença. Agora, o ditador acusa altos funcionários de incompetência, irresponsabilidade e passividade diante da pandemia, com graves consequências para a segurança do Estado e da população norte-coreana. A Turquia está oferecendo uma terceira dose de reforço para trabalhadores de saúde maiores de 50 anos. A maioria dos turcos tomou a vacina chinesa Coronavac. Já a Holanda está vacinando adolescentes de 12 a 17 anos, também para evitar a propagação da variante Delta. Nesta quinta-feira entra em vigor o passaporte europeu das vacinas. Os turistas estrangeiros que visitarem a França a partir de 7 de julho terão de pagar pelos testes de Covid, se forem exigidos, o que deve acontecer com quem não estiver vacinado ou tiver tomado vacinas não aprovadas pela União Europeia. O Banco Mundial vai emprestar mais 8 bilhões de dólares, pouco menos de 40 bilhões de reais, num total de 20 bilhões de dólares, quase 100 bilhões de reais, para financiar a compra de vacinas por países pobres. A vacina da AstraZeneca, fabricada na Rússia, não tem autorização de uso na União Europeia. A Suíça vai doar 4 milhões de doses da AstraZeneca, que não foi aprovada no país, para o consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. O governo indiano está pressionando a União Europeia a aprovar suas vacinas sob pena de impor quarentena a quem entrar na Índia com certificado de outras vacinas.
não aprovadas na Índia, a imprensa indiana ignora que a Madison Biotech, uma empresa de fachada com sede em Singapura, seja o braço da Bharat Biotech, fabricante da Covaxin, para negociações internacionais. A Bharat Biotech nega ter pedido pagamento por fora do contrato e ter cometido qualquer irregularidade que justifique o cancelamento da compra da vacina indiana pelo governo brasileiro. O Ministério Público Federal abriu inquérito sobre o caso. Ao depor na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia, o empresário Carlos Wizard, aliado do presidente Jair Bolsonaro, negou a existência de um gabinete paralelo de assessoria ao presidente durante a pandemia e negou ter sido contra a doação de vacinas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Na verdade, ele queria a compra e aplicação pelo setor privado e, em outubro do ano passado, revelou que participava de um comitê científico que a CPI identifica como tal gabinete paralelo. Depois de uma declaração inicial, Wizard se negou mais de 70 vezes a responder perguntas. Por estar sendo investigado, conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio. A CPI ouve nesta quinta-feira Luiz Paulo Dominguete, que se apresentou como representante da Davat Medical Supply e acusou o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, de pedir uma propina de $1 por dose de vacina no negócio de 400 milhões de doses da AstraZeneca, ou seja, seriam quase 2 bilhões de reais de propina. O jornal o Globo noticiou que o general, então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, tentou demitir Roberto Dias em outubro do ano passado, mas o Palácio do Planalto vetou a pedido do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma delegação de políticos de oposição, juristas, sindicalistas e líderes de movimentos sociais, entre eles ex-bolsonaristas como os deputados Kim Kataguiri, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, e o ex-candidato presidencial do PSOL, Guilherme Boulos. Este grupo apresentou o 125º pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, apontando 23 crimes com base nos argumentos de 123 pedidos anteriores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem cabe abrir o processo, declarou que vai esperar o resultado da CPI, o que aumenta a pressão sobre Bolsonaro para fazer mais concessões ao Centrão. Na verdade, a direita fisiológica que apoia todos os governos em troca de benesses e vantagens pessoais. Cada vez mais, Bolsonaro está nas mãos do Centrão e revela destempero, chamou os senadores da oposição na CPI de 7 bandidos. A Finlândia diagnosticou 300 casos de Covid-19 entre torcedores que foram a São Petersburgo, na Rússia, para ver o jogo contra a Bélgica na Eurocopa. E o problema pode ser muito pior. Como cerca de 3 mil torcedores viajaram, pelo menos 800 não foram testados ao voltar à Finlândia. A Escócia diagnosticou 2 mil casos associados a Euro de torcedores que pegaram o vírus no estádio, em vários locais de concentração de torcida, ou até mesmo assistindo jogos em casa com convidados. Sem público, a Copa América se aproxima de 200 casos, 4 vezes mais do que o número de gols marcados na primeira fase. A maioria dos casos é de prestadores de serviço, não de atletas e dos outros membros das delegações. A taxa de poupança no Reino Unido chegou a 20% no início do ano por causa da redução do consumo com o confinamento. É a segunda maior da história, atrás apenas dos 26% do segundo trimestre do ano passado, quando o Reino Unido estava no primeiro confinamento. Ao todo, os britânicos e residentes no país pouparam 190 bilhões de libras, mais de 1 trilhão 305 bilhões de reais. É uma dinheirama para movimentar a economia na era pós-pandemia. No Brasil, a situação é muito diferente. O desemprego bateu recorde com 14,7% e 14 milhões e 800 mil brasileiros procurando emprego. O nível de emprego anterior à pandemia não deve ser atingido antes do fim de 2022. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se
Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância de pelo menos 2 metros. Quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.